Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, a CUT, Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e muito obrigado por mais uma vez me convidarem para estar aqui podendo conversar com vocês. Rodrigo, muito obrigado por mais uma vez você se dispor a dialogar conosco aqui no programa. Rodrigo, a situação política do nosso país segue intrincada, como não poderia deixar de ser, com esse governo genocida do Jair Bolsonaro, que ignora a gravidade da pandemia de Covid-19 e faz com que o Brasil se torne o epicentro da doença no mundo, destrói uma série de garantias sociais da nossa população, desmonta as nossas estatais, o serviço público, especialmente depois da aprovação da PEC 186, sob o argumento de retomar o auxílio emergencial. Uma chantagem absurda. Como é que você analisa, Rodrigo, essas últimas ações do governo federal? Olha, você descreveu bem o que significou a votação da PEC 186, né? Uma chantagem. Misturou matérias que não tinham correlações, não era necessário a aprovação da PEC 186 para a criação do auxílio emergencial, mas utilizou isso como um discurso de forma a pressionar sobre os servidores públicos aquilo que estão tentando fazer. O projeto do Jair Bolsonaro, né, do governo do Bolsonaro, é a complementação daquilo que nós temos chamado de golpe, um golpe contra a classe trabalhadora. Então, a PEC 186 dá um passo nesse sentido da destruição do Estado, né, da destruição da prestação do serviço público à população. Então, acreditar que atacando os servidores, os seus direitos, congelando investimentos em áreas importantes do serviço público, vai conseguir fazer com que se combata os problemas do Brasil é uma mentira. Na verdade, o Brasil precisa de mais e melhores serviços públicos. Acho que a pandemia veio mostrar aí a importância e a necessidade, por exemplo, de um sistema público de saúde como é o SUS. E sem investimento e sem trabalhadores remunerados adequadamente e bem preparados e formados, com acesso a equipamentos adequados, a locais de trabalho adequados, é muito difícil fazer a prestação de serviço. Nós sabemos dos problemas que enfrentamos nos nossos hospitais, mas os profissionais que estão lá estão tentando dar o máximo de si para conseguir enfrentar essa pandemia. E o que temos de retorno é um governo que ataca os direitos desses trabalhadores, ataca a própria estrutura do serviço público e fragiliza ainda mais as possibilidades de atendimento à população. Mesmo com esse caos provocado pela Covid-19, Rodrigo, com quase 300 mil mortes em pouco mais de um ano, por que os ultraliberais seguem de braços dados com o bolsonarismo? O atendimento a essa agenda entreguista liderada pelo Paulo Guedes vale que eles surgem as mãos de sangue com esse genocídio que está colocado? O grande capital não tem o menor constrangimento de estar aliado a esse crime contra a humanidade, Rodrigo? Eu acho que essa palavra constrangimento não existe no dicionário dos capitalistas, né? O capitalismo sempre se construiu em torno de grandes genocídios, né? O que não foi o processo de escravização dos africanos que vieram para o Brasil, para as Américas, para onde hoje é os Estados Unidos, senão um grande genocídio contra um povo, uma nação inteira, toda uma série de pessoas que foram arrancadas de onde moravam, o que não foi a própria colonização da América, senão um grande genocídio de povos que aqui habitavam em nome de tomar as terras e obter riquezas. O que não foi a colonização da África e da Ásia, né, nos séculos XIX, por exemplo, senão grandes genocídios promovidos em torno de uma agenda de desenvolvimento do capitalismo europeu. O que não foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, senão genocídios programados para poder ajustar as contas do avanço empresarial, produtivo, do capitalismo. Então, esse constrangimento não existe, na minha opinião. E acho que Bolsonaro não constrange os grandes capitalistas, os rentistas que enxergam em Paulo Guedes o seu grande operador. Eu acho que, na verdade,
Bolsonaro é um instrumento útil para que eles possam avançar sobre o seu projeto, que é o de destruir direitos, ampliar o lucro e priorizar a especulação financeira, o ganho rápido, a detrimento de empregos, a detrimento de qualidade de vida para o povo, a detrimento de serviços públicos. Então, não há constrangimento diante do genocídio para quem quer lucrar, mesmo que custe a vida. Mudando de assunto, Rodrigo, parece que na próxima terça-feira vocês da CUT vão analisar um documento produzido pelo DIEESE que fala a respeito justamente do impacto da Operação Lava Jato na economia e na política do nosso país, não é isso? Você pode nos dizer o que esse documento apresenta, Rodrigo? Onde vocês farão essa análise? Quais foram esses impactos da Força-Tarefa Anticorrupção que está sendo desmascarada no nosso país, no cenário nacional? Pois é, o documento ele foi lançado, na verdade, na última terça-feira. Foi lançado a partir do Facebook da CUT, das redes sociais da CUT. Está até disponível online para quem quiser assistir. O nosso presidente nacional, Sérgio Nobre, apresentou esse relatório junto com o DIEESE, que desenvolveu esse estudo. E é um estudo que foi encomendado pela CUT, que tenta mostrar em números, a partir de dados econômicos, de análises de números oficiais, o que aconteceu pós-Lava Jato. A Lava Jato, que se disse uma operação que veio para moralizar o Brasil, acabar com a corrupção, na verdade ela destruiu o Brasil, ela teve um impacto extremamente negativo na economia brasileira, não fez combate à corrupção nenhuma, na verdade houve um justiciamento baseado num moralismo torto que não atende àquilo a qual ela se propagava, né? E alguns números são reveladores quanto a isso. Para vocês terem ideia, a análise mostra que pelo menos 1 milhão de empregos diretos foram extintos com a Operação Lava Jato e chegou a ter 4 milhões de desempregados devido às consequências da própria Lava Jato. Então, o ataque direto à Petrobras e ao seu sistema produtivo e toda uma cadeia de sustentação desse sistema produtivo e de terceiros que atendiam, comércio e serviço também que viviam em torno da produção da Petrobras, a qual a Lava Jato atacou diretamente. Isso fez com que acontecesse um processo de desindustrialização do Brasil e esse processo atingiu também o comércio e serviço. Então, estima-se que cerca de 4 milhões de empregos deixaram de existir por conta da Operação Lava Jato. Isso significa, essa desindustrialização e esse desemprego, que cerca de 47 bilhões em impostos deixaram de ser arrecadados e cerca de 85 bilhões de reais deixaram de ser pagos em salário, ou seja, o Brasil deixou de colocar na economia, circulando na sociedade, 85 bilhões que eram pagos a trabalhadores em termos de salário. Isso deixou de existir. De uma hora para outra, tira-se 85 bilhões do mercado consumidor brasileiro. E sem contar nos investimentos internacionais no Brasil, que fugiram devido à própria Lava Jato, que gera em torno de 172 bilhões de reais. Então estamos falando de perda de 4 milhões de empregos, 47 bilhões em impostos que não foram arrecadados, 85 bilhões de salários não pagos, 172 bilhões de dinheiro em investimento, tudo isso, e a Lava Jato se arvora de ter recuperado para os cofres públicos, e é questionável isso também, que recuperou 4 bilhões. A conta não fecha, a conta não bate. Então, o estudo demonstra que a Lava Jato, na verdade, foi uma falácia, foi uma mentira jurídica, foi também um grande mau negócio para o Brasil. Aproveitando que eu citei a Lava Jato, Rodrigo, nós tivemos na última semana aquela decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal que anulou as condenações do ex-presidente Lula pela Força-Tarefa de Curitiba, alegando incompetência do juízo da 13ª Vara Federal em relação aos processos que envolvem o petista.
os inquéritos foram remetidos para a Justiça de Brasília. Vocês da CUT acharam que a decisão do magistrado retomou a ordem democrática neste caso, Rodrigo? O ex-presidente teve um julgamento justo? Olha, o Lula não teve um julgamento justo nem pela vara de Curitiba e nem pelo Fachin, que demorou anos para tomar uma decisão que era óbvia, que é uma decisão técnica da competência de julgamento da vara de Curitiba, e isso era muito óbvio. E toma essa decisão, na minha opinião, apenas para tentar salvar a própria Lava Jato, que está se desmoronando, e não para absolver Lula, mas para absolver o Sérgio Moro, que era o juiz que não deveria ter sequer feito o julgamento, e fez um julgamento sem provas, totalmente questionável, e faz uma condenação absurda como nós entendemos. Então, não retoma a ordem democrática das coisas. Na verdade, ele tenta fazer uma manobra para evitar o julgamento do próprio Moro, que está acontecendo no STF. Agora, é óbvio que nós continuaremos lutando para dizer isso. Lula é inocente, Lula não é culpado, e o que está acontecendo no Brasil é uma caça à liderança política que pode enfrentar exatamente esse desmonte que está se construindo a partir da Lava Jato e do golpe que se seguiu e dos ataques que se tem à retirada de direitos dos trabalhadores. Eu gostaria também que você avaliasse, Rodrigo, o discurso do ex-presidente logo após a decisão do Fachin, lá na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, berço político do Lula. Você gostou do que ele expôs? Ele se coloca como o principal adversário do Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais do ano que vem? Olha, eu acho que o discurso do Lula sempre é impactante, né? E sempre gera muitos debates e gera diversidade de opiniões. Eu acho que o Lula se mostra, sim, uma grande liderança e se mostra a maior liderança capaz de unificar em torno do combate ao próprio Jair Bolsonaro, ao bolsonarismo e a essa política entreguista que está vigorando no Brasil desde que o golpe foi implementado, né? E quando a gente fala do golpe, precisa lembrar que ele inicia desde o não reconhecimento do resultado eleitoral de 2014, ao impeachment da Dilma, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a emenda constitucional 95, a própria eleição do Bolsonaro e a forma como se deu esse processo eleitoral. Tudo isso faz parte de um grande processo de transformação do Estado para os interesses do grande rentismo, do grande capital. Então, acho que Lula, com seu discurso, mostra que ele é ainda a maior liderança capaz de unificar uma oposição a esse modelo entreguista, neoliberal, explorador que está em curso no Brasil. Rodrigo, que o Lula é talvez a maior liderança política desse país, ninguém discute. Mas há muitas dúvidas quanto às escolhas do ex-presidente. Eu vejo muita gente dizendo que aquele discurso dele na semana passada teve um tom demasiadamente conciliatório, que em nada parece com aquela figura combativa que o Lula era na época do sindicalismo. A impressão geral é que ele vai retomar aquela aliança que fez com o grande capital em 2002 e que se estabeleceu durante seus 8 anos de governo. É desse Lulinha paz e amor que o Brasil precisa para romper com as amarras do ultraliberalismo, para reestatizar empresas, desfazer reformas, Rodrigo? Olha, o Lula não é a maior liderança, senão por enxergar as possibilidades e as limitações da sua própria liderança, né? Então, obviamente, nós desejávamos que tivéssemos um Lula mais radical, mas para termos um Lula mais radical, real e possível, a gente precisa ter as condições dadas, né? E acho que no atual cenário brasileiro, na atual pauta dos debates políticos brasileiros, o possível é a gente tentar fazer um arco de alianças democráticas que tirem do jogo esse fascismo descarado, miliciano que está implementado no poder, e retomemos minimamente a ordem democrática das discussões, né? Para que os trabalhadores pelo menos voltem à mesa para sentar e discutir e pautar aquilo que lhe interessa. Então, nesse sentido, eu acho que o discurso do Lula caminha para uma tentativa
de um grande acordo nacional, não aquele com o STF, com tudo, mas com todo mundo que defende a ordem democrática e que defende as instituições e que defende um jogo que não seja pautado pelo obscurantismo, pelo negacionismo, pelo terraplanismo, por essa coisa estranha que está colocada no Brasil, violenta e anti qualquer coisa que se coloque de forma de pensamento diferente. Então, acho que nesse sentido Lula aponta com a sua liderança para um caminho. Agora, a nossa esquerda não é capaz de radicalizar junto à classe trabalhadora, Rodrigo. Não há espaço para que os políticos entreguem o protagonismo à população da base da pirâmide, aquela que efetivamente precisa de políticas públicas que fomentem a criação de empregos de qualidade, não esses postos de trabalho precarizados que a turma do Paulo Guedes tem gerado. Aliás, o Brasil atualmente só gera emprego para agentes funerários, tamanha a tragédia que enfrentamos, Rodrigo. O campo progressista não tem condições de se aliar à massa trabalhadora em busca da tomada de poder popular. Eu acho que essa tomada do poder popular e essa unidade da classe trabalhadora é o que nós almejamos há pelo menos 173 anos, desde que foi publicado o Manifesto Comunista por Karl Marx, né? Então, eu acho que a gente continua seguindo a máxima, né? Trabalhadores do mundo univos, mas não dá para esperarmos que os políticos entreguem o protagonismo, né? Tem que ser construído pelo próprio trabalhador organizado, pela própria organização e conscientização da classe trabalhadora. Acontece que nós temos um cenário de um país extremamente polarizado, dividido, e uma grande parte da classe trabalhadora que compra o discurso do patrão, que compra o discurso do empresário, do capitalista e que elege governos como este, mas não adianta de nada também elegermos o presidente adequado, o melhor presidente possível, se nós não nos conscientizarmos na representação parlamentar, né? Nós temos aí no Congresso Nacional o pior parlamento, o parlamento mais conservador da história da República Brasileira, com uma agenda totalmente antipovo. Então, acho que essa tomada de consciência popular para a tomada do poder político para o povo, ela demanda muito esforço ainda, né? Não chegamos nesse patamar. Então, é óbvio que a necessidade de acelerar isso é grande, a necessidade de se organizar isso é iminente, mas nós estamos vivendo uma quadra histórica, não só no Brasil, mas no mundo todo, muito complexa para as forças até mesmo democráticas, progressistas, o que dirá de uma esquerda mais radical. Eu queria encerrar a nossa entrevista, Rodrigo, falando justamente disso que eu citei há pouco, que é a situação do emprego no nosso país. Os índices de desempregados e desalentados são absurdos, ainda mais com a pandemia. As poucas vagas que aparecem no mercado pagam mal e não oferecem qualquer tipo de direito ou garantia. Como é que a CUT traça esse panorama do emprego no Brasil em 2021, Rodrigo? Olha, desde o nosso congresso em 2019, nós já vimos discutindo isso, esse cenário do desemprego e, em especial, dessas novas vagas de trabalho que são abertas com uma precarização total. E temos aí como a grande vitrine dessa precarização total os entregadores por aplicativos, né? Que trabalham por uma empresa que não os reconhece como trabalhadores, entregando uma comida por um restaurante que não reconhece como seu trabalhador, contratado por uma pessoa que nunca olhou a cara dele, tudo isso intermediado por uma plataforma da qual ele também não tem nenhum vínculo direto, a não ser o seu cadastro. Bom, esse cenário de desemprego e de extrema precarização dos empregos que surgem é uma grande preocupação que a CUT tem, vem discutindo no seu congresso. Temos tentado fazer diálogos com esse setor de trabalhadores desalentados de direitos. Temos feito muitos estudos sobre isso, principalmente neste momento acontece uma pesquisa, está sendo realizada uma pesquisa da CUT junto com a OIT,
em Brasília e em Recife para tentar traçar um perfil do trabalhador por aplicativo, do seu pensamento, da forma como ele enxerga a sua própria realidade. E acho que a gente precisa lutar muito para tentar reverter os estragos que foram feitos nos direitos dos trabalhadores, tanto da possibilidade de terceirização sem limites e restrita no serviço público, quanto pela falta de direitos dos trabalhadores a partir da reforma trabalhista, que possibilita a contratação sem nenhuma garantia para quem está sendo contratado, até passando por direitos maiores em que sempre lutamos e defendemos, como é o caso dos direitos previdenciários, do seguro social. Isso é extremamente importante. Então, acho que nesse sentido a CUT aponta a defesa do Estado, do serviço público, a reindustrialização do Brasil, a defesa da nossa soberania contra as privatizações das empresas públicas para que a gente possa ter um país capaz de gerar empregos, qualidade de vida, prestação de serviços públicos adequados à sua população. Rodrigo Rodrigues, muito obrigado mais uma vez por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Eu é que agradeço mais uma vez o convite para poder estar aqui, o espaço para podermos falar. Quero convidar todo mundo que está nos ouvindo a acessar o site da CUT, nossas redes sociais, nosso Facebook, buscar o estudo que foi apresentado pelo DIEESE sobre a Lava Jato e vários outros assuntos que tratamos sobre a reforma administrativa, sobre a PEC 186, sobre tudo que interessa à classe trabalhadora. Nosso canal de comunicação está lá à disposição, é um canal que diariamente é alimentado por vários jornalistas no Brasil inteiro. Então, convido a acompanhar, em especial, o estudo sobre os impactos da Lava Jato no Brasil, que foram extremamente negativos. Agradeço o convite, me despeço, até a próxima. Conversamos aqui com o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, a CUT, Rodrigo Rodrigues.